A vida nunca vai ficar mais fácil. Porque na verdade ela nunca foi fácil. Quando você nasce, o médico corta o cordão umbilical e a partir daquele momento você começa a sofrer pressão. Porque antes você se alimentava através do cordão umbilical. Quando corta, você precisa se alimentar. Só que você não sabe falar, então você chora. Você chora na intenção de que alguém vai entender aquilo que você está sentindo. A pessoa precisa entender se você está com fome, a pessoa, no caso, os seus pais, se você está com fome, se você está com dor, se você precisa trocar fralda, pressão. Então, você acredita que quando crescer as coisas vão melhorar. Só que ainda quando bebê, você não consegue se sustentar. Então, você muito mal consegue ficar sentado. E quando você começa a ficar sentado, aquilo é necessário para que fortaleça a sua musculatura, para que depois você possa andar. E quando você começa a andar, você começa a desenvolver a capacidade de ir na direção daquilo que você sonha e deseja desde pequeno. Mais uma vez, pressão. Pressão para ter coragem de levantar, mesmo tropeçando, mesmo caindo, porque afinal tem 1 ano e você começou a aprender a andar. Mais uma vez, pressão. Pressão para que você possa levantar, caminhar, cair, mas não perder a direção a qual o seu objetivo se encontra no final daquele caminho, no final daquele trajeto. Então, depois de cair, levantar, chorar, algumas pessoas vão te estender a mão, vão te levantar. Outras pessoas vão ficar observando para ver o que você vai fazer e como você vai sair daquela situação. Ou seja, a vida não vai se tornar mais fácil. E o mais louco, depois de tudo isso, que você começa a crescer e se desenvolver e começa a acontecer os primeiros desafios. Desafios no relacionamento, desafios com os seus pais, desafio com o mundo, desafios de interpretar o mundo, de conseguir viver em um mundo que parece que a todo momento quer te jogar para baixo. Parece que a todo momento existe uma dificuldade nova, existe um objeto de comparação diferente que a todo momento parece que você é sempre muito menor, inferior do que qualquer outra pessoa. Mais uma vez, pressão. Pressão na comparação, pressão naquilo que você vai se tornar na vida, pressão naquilo que as pessoas esperam de você, pressão naquilo que os seus pais desejam que você seja, sem ao menos entender e compreender aquilo que talvez você quer ser. Pressão na sua carreira, pressão no relacionamento, pressão. A vida é sobre pressão. Ou seja, nunca vai ser mais fácil. Sempre vai ser mais pressão. O problema é que hoje a gente começou a entrar numa grande pandemia, digamos assim, de pessoas altamente sensíveis, vulneráveis e frágeis, com dificuldade de lidar com pressão. Talvez isso seja por conta de uma facilidade de informação, talvez isso seja por uma questão de pais, de certa forma, querer proteger os seus filhos e evitar com que eles tenham pressão, evitar com que eles sintam dor. O tempo é extremamente necessário para o processo de amadurecimento. Nem o Filho de Deus foi poupado acerca do tempo de preparo. O próprio Jesus precisou de 30 anos para se preparar, para governar 3 anos e meio. Então, se nem Jesus foi poupado de dor, de angústia, de aflição, de traição, de zombaria, de humilhação, de desdenho da própria família, tanto que a Bíblia tem um versículo que diz que um profeta não tem honra na sua própria casa. Pressão. A todo momento a gente é pressionado a desistir e a parar. Principalmente quando a gente entra num processo comparativo. Me comparar com outras pessoas, e isso por mais que você diga que não acontece comigo, acontece sim. O fato de você ter uma inconsciência daquilo que está acontecendo sobre você não significa que aquilo não aconteça, porque é algo natural. Muitas das vezes você olha para a sua vida e sente que talvez você tenha mais preparo, você saiba um pouco mais do que uma outra pessoa e você percebe que aquela outra pessoa consegue fazer as coisas darem mais certo do que você. E aí você se pergunta, por quê? Pressão, mais uma vez. Pressão do porquê você não dá certo, pressão acerca da convicção da sua capacidade, pressão acerca das escolhas que você fez. E muitas das vezes as escolhas que você não fez, que fizeram por você.
acredito que na sua grande maioria as pessoas fazem as escolhas por você. Por nós. Por quê? O ser humano ele tem uma grande fragilidade e um grande medo e desespero do erro, da frustração, que possivelmente vai acontecer diante das suas escolhas. Mas uma coisa eu aprendi, demorei um bom tempo, que se você tiver que errar, erre por suas próprias convicções, pelas suas próprias incertezas ou certezas, por seus próprios desejos, mas muitas das vezes a gente deixa com que fatores externos e pessoas decidam sobre nós, porque de certa forma isso alivia um pouco mais a nossa sensação de culpa caso algo dê errado. Aí você fala, não, eu só fiz aquilo que fulano falou que era para ter feito, mas não deu certo, porque isso é meio que você se separa, meio que você sai da autorresponsabilidade e transfere aquele resultado negativo acerca de uma escolha que uma outra pessoa fez por você. Então a gente percebe que a vida nunca vai ficar mais fácil se a gente não entender o processo de amadurecimento. Se a gente não entender o processo que precisamos todos os dias focar de fortalecimento, tanto mental. Todos os dias, basicamente, eu falo com os meus filhos que eles precisam ser fortes na mente. Porque as nossas maiores batalhas são na mente. Tanto que lá em Provérbios diz que cuidado com seus pensamentos, pois a sua vida será conduzida de acordo com aquilo que você pensa. Em Provérbios também diz que cuidado para que você não se mostre frouxo no dia da angústia, no dia da crise. Porque caso isso aconteça, pequena será a tua força. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que isso está nos ensinando? Que mesmo diante das adversidades, que não vão acabar, elas podem talvez fazer com que você, de certa forma, se adapte àquela nova etapa, àquela nova versão. Mas eu acredito que, honestamente, uma vida sem pressão não existirá. Muitas das vezes a gente, de alguma forma, de uma forma ou outra, quer buscar uma facilidade, um caminho, tanto que hoje as pessoas costumam constantemente cair em golpes da internet, facilidades, jogos, apostas, tigrinho. E eu vou lançar agora também a minha casa de aposta, cuja a promessa é: aposte em você. A gente está prestes a romper um ano. Aposte em você. Acredito que essa ideia de quem criou essa virada de ano foi sensacional, porque querendo ou não, isso de certa forma parece que renova as forças e as esperanças de muitas pessoas. Sendo que é apenas uma mudança de data. Não necessariamente a mudança de um ano significa ativamente a mudança de quem você é. Mas aquela sensação da esperança de que as coisas podem ser diferentes, que você tem mais 365 dias para poder acertar. Quando na verdade, se a gente parar para analisar e calcular friamente, todos os dias a gente tem uma nova oportunidade. A gente não precisa de mais um ano para começar a mudar. Tem uma frase a qual eu gosto muito que diz assim: se você não fizer hoje, você não vai fazer amanhã. Se você não fizer hoje, você não vai fazer ano que vem. Ano que vem é apenas uma desculpa para que o teu cérebro consiga se acalmar, para que você consiga permanecer no estado ao qual você está. Não peça para que Deus abençoe aquilo que você deseja muito na vida, mas tem preguiça de construir. Muitas das vezes a gente pede para que Deus possa abençoar algo ao qual você tem preguiça para construir. Porque a gente não consegue entender que tudo aquilo que Deus quer que a gente viva já está pronto. Ele só está esperando para que a gente consiga entrar em ação, dando um passo de cada vez. Dando um passo na direção daquilo que realmente, de fato, ele já escreveu. Eu acredito que existe uma analogia muito interessante que é como um remédio receitado. Se ele não está sendo tomado, ele não terá nenhum tipo de efeito. Aquilo que Deus já determinou está determinado, mas se eu não me mover acerca daquilo, as coisas não vão acontecer. Vinícius, eu não acredito em Deus. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas aquilo que você sonha em ter, pelo simples fato de você já imaginar, de você ter esse sentimento, existe realmente de fato uma possibilidade daquilo acontecer. Só que você precisa vencer toda essa inércia de pressão, você precisa vencer todos esses obstáculos de pressão, para que você possa de fato caminhar na direção da realização daquilo que você deseja.
E não ache que a partir do momento que você conseguir dar esse primeiro passo, o segundo vai ser mais fácil. Não será. Mas você só precisa dar o próximo passo. Tem uma analogia, não me lembro exatamente de onde eu ouvi isso, que diz que um homem estava andando, né, num cavalo, e chegou um determinado momento que ele não estava conseguindo enxergar nada que estava mais à frente dele. E ele falou assim, eu preciso parar, porque eu não estou conseguindo enxergar o caminho. Eu não estou conseguindo enxergar para onde eu estou indo. E dentro dessa analogia, o cavalo vira para ele e diz assim, você consegue enxergar o próximo passo? E ele disse assim, o próximo passo sim. Ele falou assim, então só dá o próximo passo. Dá o próximo passo. Dá o próximo passo. E muitas das vezes a gente precisa dar um passo de fé. Dar um passo de fé mesmo com a incerteza se existe realmente um chão. Mas um passo de fé acreditando que, mesmo que não tenha o chão, Deus colocará o firmamento que vai te sustentar na tua caminhada. Honestamente, eu estou fazendo esse vídeo e confesso para vocês que eu tenho passado por tempos de extrema pressão. Tempos de dúvida. E eu sei que aonde mora a dúvida, não mora a presença de Deus. Porque Deus não é um Deus de dúvida. Deus não é um Deus de medo. Tanto que a Bíblia nos diz e nos ensina, eu não vos dei espírito de medo, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Isso não provém dele. E obviamente quando a gente sente isso, é porque em algum momento a gente permitiu com que uma palavra, com que uma comparação, com que uma distração, com que o nosso olhar tenha saído um pouco da direção a qual deveria estar. Eu tenho total certeza disso. Tem até uma frase também que eu gosto muito que diz assim, a distração é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. Quanto mais você se distrai, mais os seus sonhos serão destruídos. Quanto mais você se compara, mais você para. Porque a comparação é um objeto de você acreditar que a vida do outro está sendo melhor do que a sua. Por exemplo, talvez você assista algum dos vídeos aqui no canal e você pode acreditar que talvez a minha vida seja muito legal, que talvez o fato de eu estar aqui gravando e tal, que seja muito bacana, ou você me vê nas redes sociais, quando na verdade não é. Não é tudo isso que a gente imagina. Não é tudo isso que você acredita. Porque existem coisas que você não sabe. Só que o recorte da vida das pessoas que a gente sabe é o recorte da vida que a gente às vezes deseja ter sem entender, de fato, o preço a ser pago. E uma outra coisa que eu digo para que a gente possa finalizar esse vídeo é que a gente precisa entender que vencer as pressões é construir capacidade e competência para que você consiga avançar. A Bíblia conta a parábola dos talentos e diz que Deus deu 10 para um, 5 para um e 1 talento para uma pessoa. Deus é uma pessoa injusta? Deus é injusto? Por que ele deu 10 para um, 5 para o outro e 1 para o outro? Quando eu me deparei, eu falei assim, nossa, eu acreditava que Deus era uma pessoa justa, uma pessoa que realmente não faz acepções de pessoas, até porque ele é pai. Ele nos amou ao ponto de enviar o seu único filho para que eu e você possamos ter uma vida plena. Por que ele fez isso? Só que se você ler direito, ele diz assim, que Deus deu os seus talentos de acordo com a sua capacidade. Ou seja, você nunca terá aquilo a qual a sua capacidade não está diretamente alinhada. Eu não posso ganhar $1 milhão hoje se a minha capacidade mental, se a minha capacidade de gerenciamento, se a minha capacidade de gerar dinheiro seja de R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, R$3.000 por mês. Por quê? Porque se torna inconcebível até mesmo gerir esse dinheiro. Isso tanto é verdade se você analisar pessoas que são ganhadores do Big Brother, ganhadores da Mega Sena, ganhadores desses prêmios aí, as pessoas não sabem o que fazer. Teve um caso muito chocante nos Estados Unidos de um cara que ganhou, né? Na verdade não foi nos Estados Unidos não, perdão, foi aqui no Brasil. Um cara que ganhou não sei quanto na Mega Sena e ele gastou tudo assim, um curto espaço de tempo. Ele alugou a melhor suíte do Copacabana Palace e ele não lavava roupa, ele comprava roupa nova, ele jogava as roupas dele fora e ele fez isso e gastou completamente tudo aquilo que ele tinha. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem ter a capacidade de gerir determinadas coisas que lhe dão. É a mesma coisa do que eu hoje pegar o meu carro para o meu filho de 5, ou para o meu de 7, ou para o meu de 11 anos e falar com eles, toma um carro.
Eu estou dando algo ao qual ele não tem a capacidade de conseguir utilizar ou administrar. Precisamos vencer as pressões, desenvolver melhor a nossa capacidade, para que aí sim a gente consiga de fato construir uma vida que a gente sonha, sem olhar para o lado, mas olhar para dentro. Investir em mim e não em coisas fúteis. Acreditar que a virada do ano não vai tornar a minha vida melhor, mas o que vai potencializar a minha vida é a virada que eu dou a partir do momento que eu tenho a oportunidade de abrir os meus olhos pela manhã e encarar um dia pela frente dedicado na construção daquilo que eu sempre sonhei, não para mim, mas para minha família. Entender que eu não preciso ter uma mudança radical em um dia, mas eu preciso mudar pelo menos 1% daquilo que eu fui ontem. Não gere metas gigantescas na sua cabeça, porque elas vão ser difíceis de você conseguir de fato conceber. Como eu costumo dizer, a gente não consegue comer um bife inteiro. Para que a gente consiga comer um bife inteiro e grande, a gente precisa cortar em pequenos pedaços. E é isso que você precisa aprender a desenvolver para que você consiga vencer as pressões da vida e, de fato, conseguir buscar uma autorrealização. Buscar realmente, de fato, uma mudança em você. Eu, honestamente, não sei o que você está passando na vida, quais são as dificuldades, quais são as dores, quais são os teus desesperos. E possivelmente há a possibilidade de pessoas dizerem assim, mas não é tão fácil assim. Pois é, a vida é sob pressão.